Boa tarde. Então vamos resolver a lista 2 de modelagem, tá? Então o primeiro exercício mostra o modelo térmico do resistor 2, certo? Então no resistor 2 temos uma dissipação de calor, né? Devido à corrente eh, que circula no resistor, né? Que seria aquela corrente de IL, certo? Do inductor, né? A corrente do inductor seria a mesma corrente do resistor, certo? IL, né? Então, essa dissipação de calor, né, produz perda de energia no sistema, né? Então, essa dissipação de calor é convertida, né, em função de uma constante vezes a corrente inductor, certo? Esse é o fluxo calórico de entrada do modelo térmico do resistor 2, né? Então, esse aqui seria o modelo desse resistor, né? Então, o corpo resistor seria esse compartimento, né? Que teria uma capacitância térmica 1, certo? E uma temperatura 1, né? Depois temos a parte cerâmica, a cobertura cerâmica do resistor, né? Que teria uma capacitância térmica 2 e uma temperatura 2, né? E fora teríamos o ambiente, certo? Com temperatura ambiente externo. Ok? Então, entre o corpo resistor e cobertura cerâmica, temos uma interface. Aquela interface térmica seria um resistor térmico, R1, certo? E entre a parte cerâmica e o ambiente temos outra interface térmica, que seria esse resistor térmico 2, né? Então, entre o corpo e a cobertura cerâmica temos um fluxo Q1, e entre a cobertura e ambiente temos um fluxo Q2, certo? Flui de esquerda para direita porque aqui está mais quente e aqui está mais frio, certo? Então a primeira parte pede para obter a equação de estado a partir da parte elétrica, né? Com saída da corrente de capacitor, né? IC, e a tensão do indutor, né? Que seria essa aqui, né? O L, né? Mais menos, né? E depois terminar a equação de estado da parte térmica com saídas Q1 e Q2, tá? Então, primeiro fazer é ter o circuito equivalente eléctrico, certo? A analogia elétrica, sim? Então, da parte elétrica, temos aqui a tensão do capacitor, né? Tensão do capacitor. Temos a corrente do inductor aqui, né? E L, certo? Aqui temos a corrente de capacitor, né? E olha aqui, a relação entre fluxo calórico e corrente vai ser uma constante, né? Ou seja, o fluxo calórico vai ser IL vezes a constante Kt, né? Bom, essa relação é válida para o modelo linearizado, né? Esse aqui é o modelo linearizado do sistema real, tá? O sistema real nunca vai ser linear. Você projeta, fazem um modelo não linear, depois linearizam, né? E depois fazem análise, tá? Que fique claro isso, tá? Ok, então o fluxo calórico QI depende de IL, certo? Então aqui tem IL, então para chegar ao fluxo calórico preciso de IL, né? Então aquele IL iria para uma amplificação, né? Com ganho Kt, certo? Ganho Kt, certo? E na saída teríamos QI, né? Sendo assim, QI vai ser Kt vezes IL, né? Ok? E daí a gente faz a parte térmica, certo? Bom, então temos
capacitância térmica 1, capacitância térmica 2, resistor 1, resistor 2, né? Esse seria resistor térmico. Para não confundir com esses dois resistores, né? Vamos chamar isso aqui resistor térmico, né? Resistor térmico 1 e resistor térmico 2, né? Certo? Então ficaria resistor térmico 1, resistor térmico 2. Sim. Então, esse extremo do resistor está sometido a una temperatura ambiente. Temperatura ambiente es modelada con una fuente de tensión, ¿no? Puede ser CC o puede ser CA, ¿no? CA sería una fuente con una variación aleatoria, ¿no? Porque ambiente es una variable aleatoria, ¿no? Puede mudar aleatoriamente, ¿no? Es bien caótico. Vamos, por enquanto vamos a dejar un TA, ¿no? Un TA constante, ¿ok? Mas después, para simular no computador, aquí pueden botar una fuente aleatoria, ¿no? Una fuente que puede se mantener en 25 grados con cierta variación aleatoria, ¿no? Que sería, digamos, un ruido entre aspas, ¿tá? Essa fonte também pode ser CC ou CA, né? Então, vamos definir as correntes, né? A corrente seria aqui, o equivalente a corrente seria fluxo, né? Então, aqui seria Q1, aqui seria Q2, né? Q1 e Q2. Isso aqui vamos chamar QC1 e isso aqui vamos chamar QC2, tá? Então, o capacitor 1 está submetido a temperatura 1, certo? Capacitor 2 está submetido a temperatura 2, tá? Então, temos temperatura 1, temperatura 2, temperatura ambiente, certo? E no circuito eléctrico temos tensão de capacitor, tensão de inductor seria essa tensão daqui, né? Tensão de inductor, né? O L, né? Mais menos, certo? E aqui teríamos uma corrente, vamos chamar corrente I1, né? I1. Ok? Agora sim vamos obter a equação de estado da parte elétrica primeiro, tá? Então aqui a gente pode aplicar o nó, certo? A equação de nó no nó UC, né? Então no UC temos que I1 vai ser igual a IC mais IL, certo? Entra I1, sai IC e sai IL, né? Ok, mas a gente precisa determinar também quais vão ser as variáveis do sistema para a equação de estado, certo? Então, o vector de variáveis para a parte elétrica, a gente escolhe normalmente tensores de capacitores e correntes de indutores, né? Então, seria a tensão de capacitor e corrente de indutor, sim? E o vector U da parte elétrica seria a fonte, né? A fonte UA, tensão na fonte, né? UA, ok? Sim? E da parte mecânica, as variáveis de estado da parte mecânica vão ser, bom, escolhemos as tensões dos capacitores, né? Que nesse caso a equivalente tensão seria temperatura 1 e temperatura 2, né? Não tem indutância na parte
los sistemas térmicos no tienen inductancia, né? Debido a entropía, tá? E bom, o vetor de entrada U da parte mecânica seria o fluxo calórico QI e a temperatura ambiente TA, certo? Temperatura ambiente TA. Ok? Bom, voltando à parte elétrica, né? I1 igual IC mais IL. Então, a corrente I1 vai ser UA menos UC, certo? UA menos UC, né? Igual a corrente de capacitor. Essa corrente de capacitor vai ser capacitância vezes a derivada de UC, né? Dividida por dt, né? Mais IL. A gente não desenvolve IL porque IL vai ser variável de estado, certo? Ok? Então, aquela equação diferencial vai ficar duc dt igual... faltou um R aqui, né? O A menos o C dividido por R1, né? Então, a equação diferencial fica assim, certo? Seria a equação diferencial, ok? Tá. Agora, para descrever IL, fazemos malha UC, né? UC igual UL mais UR, né? Aqui temos UR, certo? UR, né? Mais ou menos, né? Então, temos a malha UC. Essa malha UC seria UC igual UL mais UR, né? Bom, UC é variável do estado, né? UC é variável do estado, está aqui, né? Então, não mexo, não desenvolvo, né? Então, UC vai ser UL, UL vai ser L vezes DIL dt, mais UR. UR seria R2 vezes IL, certo? Logo, a equação diferencial vai ser DIL dt igual UC dividido por L menos R2 dividido por L vezes IL, certo? Então, aí tem as duas equações diferenciais. Então, a partir dessas duas equações diferenciais, eu posso montar a equação de estado, né? As equações de estado, né? Então, aqui preciso montar a equação da forma x derivado igual uma matriz vezes x mais outra matriz ou vetor vezes 1, né? Então, x seria esse x elétrico, né? Esse seria x elétrico, né? Então, x elétrico derivado seria derivada de UC dt e derivada de IL dt, né? Igual uma matriz com UC e IL, né? Mais um vetor vezes U, né? A U seria UA, certo? A fonte seria UA, né? Então, primeira equação. Esse espaço corresponde ao C.
UC está multiplicado por menos un R1C, ¿no? Ese paso corresponde a IL, la primera ecuación, que sería IL está multiplicado por menos un C, ¿no? Ese paso corresponde a UA, la primera ecuación, que corresponde a 1 sobre R1C, ¿no? Ahora, segunda ecuación, ese paso corresponde a UC. UC está multiplicado por 1 sobre L, ¿no? Ese paso corresponde a IL. IL está multiplicado por menos R2L, ¿no? Y ese paso corresponde a UA. La segunda ecuación no tiene UA 0, ¿tá? Sería la ecuación de estado G entrada, ¿no? Ecuación de G entrada, ¿no? Esta parte eléctrica, ¿no? Y ahora ecuación de saída. Quais são as saídas que a gente quer? A gente quer IC e UL, né? Então, queremos saída Y igual IC e UL, né? Bom, a saída 1, Y1, vai ser IC, né? A primeira saída. E a corrente de capacitor vai ser a corrente I1, certo? A corrente I1 menos a corrente IL, certo? Va a ser I1 menos IL. ¿Sí? Y eso va a ser I1 corresponde a UA menos UC, ¿no? Dividido por R1, ¿no? Menos IL, ¿no? O sea, Y1 va a ser IC igual UAR1 menos UCR1 menos IL. Observen que ecuación, os termos de ecuación tienen que ser todos pertenecientes a esos dos vectores, ¿tá? O A y o C es de aquí, o A está aquí y L está aquí. Todos los termos tienen que ser parte de esos vectores, ¿no? Pueden faltar algunos más, tienen que ser parte de esos dos vectores, ¿tá bom? Então, fechou. O A pertence, o C pertence e L pertence a esses vectores aqui, tá? Agora, o Y2. Y2 vai ser UL, certo? Vai ser UL, né? O UL posso obter-lo de UC menos UR, certo? Olha no circuito. O L posso obter-lo a partir de UC menos UR, certo? UC menos UR. Ok? Certo? Bom, UC seria uma variável do vector x, né? E o R seria IL vezes R2, né? Então, isso aqui corresponde a UC menos IL vezes R2, tá? Logo, Y2 igual UL vai ser igual a UC menos IL vezes R2, né? O C e L são parte do vector x, né? Ou seja, não tem uma variável que esteja fora de uma dessas duas matrizes, desses vectores, né? Tá, então fechou. Então a equação de saída seria y igual
IC IUL igual. Y sería uma matriz vezes x mais matriz o vector d vezes u, certo? Bom, então seria uma matriz vezes x, né? X vai ser o C e L, né? Mas, nesse caso, um vector porque é uma fonte apenas, né? Vezes U, que seria UA, né? A fonte UA. Tá? Então, a primeira equação seria, esse espaço da primeira equação corresponde a UC. UC está multiplicado por menos 1 R1, né? Esse espaço aqui corresponde a IL. IL está multiplicado por menos 1, né? Y ese paso corresponde a UA. UA está multiplicado por 1 dividido por R1, ¿cierto? Segunda ecuación. Ese termo corresponde a UC, ¿no? UC está multiplicado por 1 aquí, ¿no? Ese paso corresponde a IL. IL está multiplicado por R2, menos R2, ¿no? Y ese paso corresponde a UA. Aquí no tengo UA, ¿no? 0. ¿Tá? Entonces aquí serían las ecuaciones de salida, ¿tá? Saída, tá? Então isso aqui seria da parte elétrica, tá? Seria a parte elétrica. Então vamos desenvolver agora a parte mecânica, né? Parte térmica, desculpa. Parte térmica. Não sei porque eu pensei que era mecânico. Parte térmica, tá? Bom, então... Bom, a parte térmica, né? Então aqui teria a corrente IL, né? Corrente IL, né? Então o elo seria QI igual uma constante Kt vezes IL, né? Ok. Então vamos ter equações diferenciais. Vamos trabalhar usando nós, né? Vamos começar pelo nó T1, né? No nó de temperatura 1 temos que I entrando e saindo temos que C1 e Q1, né? Mais T1, certo? Quais seriam as variáveis de estado nesse caso? Parte térmica. Não sei por que botei mecânica, mas térmico, né? A variável de estado da parte térmica seria a tensão que submete aquele capacitor. O equivalente a tensão nesse caso seria a temperatura, né? Temperatura 1 e temperatura 2, né? E as fontes, o vector de fontes térmica seria QI e TA, certo? TA, tá? Então, vamos lá. Então, o QI é fonte, certo? Então, não preciso desenvolver, né? QI é fonte. Q1 mais Q1, né? Q1, certo? Tá. Então, o QC seria CT1 vezes derivada da temperatura 1 de T, né? Mais Q1, né? Esse aqui é Q1, né? Q1 vai ser temperatura 1 menos temperatura 2 dividido por R1, certo? RT1, né? Ok? Temperatura 1 menos temperatura 2 dividido por RT1, tá? Logo, a equação diferencial vai ser dt1 dt igual... Bom, ficaria assim, né? A equação diferencial, tá?
Ok, a segunda equação diferencial podemos obter a partir do nó T2, né? Nó T2. Aí temos que 1 entrando, certo? E saindo temos que C2 mais Q2, né? Bom, o Q1 vai ser temperatura 1 menos temperatura 2 dividido por R1, né? Certo? Isso vem da diferença T1 menos T2 dividido por R1, né? Mas eu prefiro separar, tá? Prefiro separar. Tá. Isso seria Q1, certo? Igual o QC2 seria CT2 derivada da temperatura 2 de T, né? Mais Q2. Q2 seria T2 menos TA, certo? Dividido por R2. Isso seria RT1, desculpa, né? RT1, RT1, tá? Ok, logo a equação diferencial seria de T2 dt igual, seria isso aí, né? Seria a segunda equação diferencial, tá? Bom, então a gente, com essas duas equações diferenciais, podemos obter as equações de entrada, né? Equação de entrada, né? A equação de entrada tem que ser da forma x derivado, né? X derivado igual a vezes x mais b vezes 1, né? Bom, o x derivado seria derivado de esse vetor derivado, né? Seria dt1 dt e dt2 dt, né? Igual uma matriz a vezes o vetor x, né? t1 t2, né? Mais a fonte, né? A fonte, temos duas fontes, né? Então a matriz tem que ser 2 por 2, né? 2 por 2 vezes QI e TA, né? TA, certo? Então a primeira equação, temos o quê? Esse passo corresponde a T1, certo? T1 está multiplicado por menos CT1 RT1, certo? Menos 1 CT1 RT1, certo? Esse passo corresponde a T2. T2 vai ser multiplicado por 1 dividido por R CT1 RT1, certo? RT1, ok? Agora a segunda equação. Segunda equação, né? Esse passo corresponde a T1, certo? T1 está multiplicado por RT1 CT2, né? 1 dividido por RT1 CT2, né? E o T2, esse passo corresponde a T2, né? Está multiplicado por menos 1 RT1 CT2 mais 1 dividido por RT2 CT2, né? RT2 CT2. Tá. Esse passo aqui corresponde a QI, certo? Da primeira equação, o QI está multiplicado por 1 dividido por CT1, né? 1 dividido por CT1. Esse passo corresponde a TA da primeira equação. Naquela equação não tem, certo? Então, 0. Aqui, segunda equação, esse passo corresponde a QI. Aqui não tem QI, certo? Então, 0. E esse passo corresponde a TA. TA está multiplicado por 1 sobre
RT2, CT2, né? Ok, essas seriam as equações de entrada. Agora as equações de saída, né? Qual seria a equação de saída? A saída 1 é Q1, certo? Saída 1 vai ser Q1, né? Q1 posso terminarla como T1 menos T2, né? Dividido por R1, né? Ou seja, T1 R1 menos T2 R2, né? Essas duas variáveis T1 e T2 estão aqui na matriz X, no vetor X, tá? Então, fechou. Agora Y2. Y2 vai ser Q2, né? Q2 seria T2 menos temperatura ambiente dividido por R2, né? Seria T2 R2 menos TA RA, certo? T2 e TA estão nesses vetores, tá? Então, a saída Y vai ser Y1 Q1, Y2 Q2 igual. Bom, a saída Y tem que ter a forma uma matriz vezes X mais uma matriz D vezes U, certo? Então será uma matriz vezes X. X seria T1, T2, né? Mais outra matriz vezes U. U vai ser QI e TA, né? Então a primeira equação seria T1 dividido por R1, né? 1 R1. Esse outro termo seria T2, né? Menos 1 R1, né? E aquela equação não tem QI e não tem TA. Tá? Segunda equação. Esse espaço corresponde a T1. Essa equação não tem T1, certo? 0. Esse espaço corresponde a T2. T2 está multiplicado por 1 sobre R2, né? Bom, resistência térmica, né? Resistência térmica. RT2, né? RT2. Ok? 1 dividido por RT2, né? Aqui não tem QI, certo? Não tem QI e aqui seria 1 dividido por RT2, né? RT2, tá? Ok? Então, aí estaremos terminando a parte A do problema, né? A parte A do problema. Ok? Então, vamos para a parte B. Ok? Bom, a parte B pede para calcular essa função de referência, né? A primeira fica só na parte elétrica, né? A corrente de indutor em função de UA, né? Então, para achar essa função de referência, precisamos trabalhar com equações de estado da parte elétrica, né? Essas são equações de estado da parte elétrica, equações de entrada, né? Então, vou pegar essas equações aqui, copiar e colar, tá? Copiar e colar. Precisamos dessas aqui, né? Então, para obter a função de transferência, a gente tem que trabalhar o seguinte sistema. Isso aqui é A, certo? Isso aqui é X. Isso aqui é B. Isso aqui é VU. Esse aqui é U, né? Então, preciso formar o sistema S vezes I menos A vezes X igual
BU, né? Preciso formar aquele sistema para poder aplicar Kramer e poder encontrar a função de transferência, né? Então, o SI menos A vai ser o quê? Vai ser, olha aqui, o A é 2 por 2, certo? Então, o SI tem que ser uma função S00S, né? Uma matriz identidade vezes S 2 por 2, né? Tem que ser o mesmo tamanho da matriz A, né? Vezes a matriz A, né? Tudo isso vezes X, né? Igual BU. O vector BU seria o produto do vector vezes a fonte, né? Nesse caso seria o A dividido por R1 vezes C, né? E aqui seria 0, né? Então aqui é menos A, né? Então como ficaria essa matriz aqui? Seria S menos o primeiro termo, certo? Ficaria S mais um R1C, né? Depois aquele 0 menos esse termo ficaria mais 1 sobre C, né? Aquele 0 menos 1 sobre L ficaria menos 1 sobre L, né? Depois o S menos esse termo ficaria S mais R2L, né? Essa matriz seria o SI menos A, né? SI menos A, certo? Isso aqui é o SI menos A, né? Pessoal, se eu calculo a determinante dessa matriz, as raízes daquele polinômio resultante vai dar os polos do sistema, tá? Então é um jeito rápido de descobrir os polos do sistema, né? Ou seja, pegando a sua matriz, calculando o determinante, tu determinante vai obter um polinômio. Desse polinômio, tirando as raízes vão ser os polos do sistema, tá bom? Bom, isso tem que ser multiplicado por x, né? Vezes x, né? Vezes x, né? Igual BU, né? Então, o vetor x vai ser o C e L, né? Igual BU. BU resulta em UA dividido por R1 vezes C, né? E 0, né? Então, a partir desse sistema, temos que obter, por meio de Kramer, a relação IL com UA, certo? IL com UA. Essa é a primeira função de transferência, né? A primeira função de transferência, queremos G1 igual IL em função de com entrada UA, tá? Então, o IL vai ser a divisão dos determinantes. De quais determinantes? Bom, determinante da matriz SI menos A, certo? SI menos A, né? Esse determinante aqui, né? Tá, olha só. A gente quer determinar o IL. O IL é a segunda variável. Segunda variável, na regra Kramer, diz que a segunda coluna temos que substituir por BU, certo? Isso aqui é BU, né? Certo? Segunda variável indica a segunda coluna substituído por BU, né? Então, aqui como ficaria? A segunda coluna substituída por BU. BU ficaria UA dividido por R1 vezes C, né? E 0, né? E a primeira coluna fica intacta, né? A primeira coluna fica idêntica
a primeira coluna da matriz SI menos A, né? SI menos A. Então, isso seria S mais um R1C, e aqui seria menos 1 sobre L, tá? Ok? Então, IL seria igual a quê? Bom, o denominador é o determinante da matriz SI menos A, certo? Daria esse polinômio daqui, certo? E o numerador seria o determinante dessa matriz, né? Que daria o A dividido por L vezes R1 vezes C, né? Então, esse termo pode passar por o denominador, né? Então, aí ficaria o A dividido por L vezes C vezes R1, né? Vezes tudo isso aqui, né? S mais um RC, S mais um R2 dividido por L, né? Mais um LC, né? Ok? Se a gente chama isso aqui de determinante elétrico, né? Essa expressão daqui vai ficar UA dividido por L vezes C vezes R1 vezes determinante elétrico, tá? Bom, então, passando aquele UA dividindo, né? Vamos obter IL dividido por UA, certo? Que é a função que a gente quer, né? Que seria G1, né? G1 desse seria IL UA, certo? Então, passando o A dividindo, né? Vamos ter a expressão 1 dividido por L vezes C vezes R1 vezes determinante elétrico. Tá bom? Então, aí a gente encontrou a primeira função de transferência. Ok? Bom, vamos encontrar a segunda função de transferência, que seria QI-UA, né? Sim. Queremos G2, né? G2 igual QI-UA, né? UA. Bom, sabemos que o QI, pelo Elo, né? O QI vai ser KT vezes IL, certo? Né? Agora, se eu dividir QI por UA, né? Porque quero saber QI com UA, né? Eu teria que dividir IL por UA, certo? Mas olha só, eu já encontrei IL com UA, certo? Já encontrei essa função IL dividido por UA, né? Então é só substituir, né? Então, a função G2 ds, que vai ser QI dividido por UA, vai ser simplesmente KT vezes essa função de referência, né? Ou seja, vai ser KT vezes IL dividido por UA, né? IL dividido por UA seria LCR1 vezes delta elétrico, né? Determinante elétrico, tá? Então, sem maior esforço, a gente encontrou a função de transferência G2, tá? Então, às vezes tem que ficar ligado, né? Para não ter que calcular a matriz de G1, né? Calcular a determinante de G1, né? Vamos aproveitar resultados anteriores, ok? E a terceira função de transferência seria QCT2 com UA, certo? E 3 seria QCT2 em função de UA. Tá. Esse aqui é um pouco mais complicado, tá? Esse aqui é um pouco mais complicado. Bom, primeiro precisamos saber o
a equação do QCT2, né? Então, o QCT2 vai ser, precisamos do circuito elétrico, né? Da parte térmica. Esse daí, né? Bom, olhando o circuito, né? O QCT2 seria essa corrente aqui, né? Esse fluxo calórico equivalente a uma corrente elétrica, né? Então, aquela corrente aqui seria a, a capacitância térmica 2 vezes a derivada da temperatura 2 de T, certo? Sim. E como a gente trabalha com equações de função de transferência, desculpa, no plano Laplace, a gente tem que trabalhar com Laplace, né? Então, no plano Laplace ficaria CT2 vezes S vezes T2, certo? Ok? Logo, a variável de saída que eu quero calcular é QCT2, né? QCT2, né? Em função de... Bom, temos que ver em função de que variável, né? Bom, QCT2 vai ser CT2 vezes S vezes T2, certo? Bom, temos que terminar T2, né? Temos que terminar T2 para poder achar QCT2. Mas, bom, eu quero saber em função de UA, né? A entrada é UA. UA vem da parte elétrica, que é fonte de tensão, certo? Mas aquela fonte de tensão no circuito vai gerar essa corrente IL, certo? Essa corrente IL. Então, se queremos saber a função de referência entre T2 e IL, né? A gente precisa saber a função de referência de T2 em função de QI, certo? Porque I está ligado com IL, está ligado com a parte elétrica, né? Ou seja, a variável de entrada teria que ser o QI, né? A gente teria que eliminar o TA, certo? Lembrando que quando calculamos função de referência, eliminamos todas as fontes e deixamos apenas a fonte de interesse. Nossa fonte de interesse seria o QI, tá? Então vamos pegar a equação de estado da parte térmica, tá? Equação de estado da parte térmica são essas aqui, né? Essa é a equação de estado da parte térmica, né? Bom, então queremos saber T2, né? Queremos saber T2, né? Temos que descobrir T2 para poder calcular o que é esse T2, né? Mas o T2 em função de que variável? Aqui a variável que tem elo com a parte elétrica é esse aqui, certo? Esse aqui é uma fonte independente, né? Então eu elimino, certo? Considero ela zero, né? Aplicando superposição, tá? Bom, vamos montar o sistema SI menos A vezes X igual B1, certo? Para poder aplicar Kramer, tá? Vamos lá, S é uma matriz 2x2, A é 2x2, então o SI tem que ser 2x2 também, certo? Então aqui teríamos na verdade um S e um S, né? 0 e 0 menos A vezes X igual BU, certo? Vamos lá, aquele S menos esse termo aqui deixaria a função igual a S mais um CT1 RT1, certo? Esse termo 0 menos esse termo aqui ficaria S, desculpa, ficaria 0 menos isso, né? Ficaria menos
uns dividido por CT1 vezes RT1, certo? Agora, aquele 0 menos esse termo aqui deixaria menos 1 dividido por RT1 CT2, né? E esse S de menos esse termo aqui deixaria aqui a função S mais aquele CT2 é comum, né? É comum, né? Então posso deixar 1 dividido por CT2 vezes 1 RT1 mais 1 dividido por RT2, né? Bom, essa aqui seria a matriz SI menos A, né? SI menos A. Agora tem que multiplicar por X, né? X vai ser T1 e T2, né? E isso tem que ser igual a BU, certo? O BU como seria? Isso aqui é V e isso aqui é BU, certo? Então, 1 dividido por CT1 por QI deixaria QI dividido por CT1, certo? Mais 0 vezes TA, mas TA a gente zerou, certo? Então ficaria mais 0, né? O segundo termo seria 0 vezes QI mais esse termo vezes TA, mas TA a gente zerou, né? Então aqui seria 0, tá bom? Então aplicando Cramer, queremos saber T2, certo? T2, então vai ser a divisão de quê? Bom, o T2 seria um determinante dividido por um determinante, né? Esse determinante do denominador seria o determinante de SI menos A, né? SI menos A. Então, esse determinante, se eu determinar as raízes desse determinante, né? Do polinômio geral para esse determinante, eu vou encontrar os polos do sistema, tá? E o numerador, que diz a regra Cramer para fazer o denominador? Segunda variável, o T2 é segunda variável, certo? Então tem que substituir a segunda coluna por VU, certo? Isso aqui é VU. Então substitui a segunda coluna por VU, né? Então a segunda coluna seria QI dividido por CT1, certo? CT1, né? E aqui 0, né? E a primeira coluna se mantém intacta, certo? Seria S mais 1 dividido por CT1 RT1, né? E aqui seria menos 1 RT1 CT2, tá? Então aqui a temperatura T2 vai ser igual a quê? Igual. Aqui. Bom, ficaria essa função, né? Então o determinante do denominador ficaria aquele polinômio, né? Tá. Então esse polinômio aqui, bom, vai gerar um polinômio, certo? Então esse polinômio aqui vamos chamar determinante térmico, certo? Determinante térmico, né? Então isso seria igual aqui a QI, né? Dividido por CT1, CT2 vezes RT1, né? Tudo isso dividido por determinante térmico, né? Esse denominador pode passar para baixo, né? Pode ficar junto com ΔT, né? Determinante térmico. Então ficaria QI dividido por CT1, CT2, RT1 vezes determinante térmico. Sim?
Isso aí seria T2, tá? Isso aí vai ser T2, ok? Bom, então a gente queria encontrar QCT2, certo? QCT2. QCT2 seria CT2 VCS vezes T2, certo? Ou seja, QCT2 seria vai ser igual a Q a CT2 vezes S vezes T2, né? T2 seria QI, né? Dividido por CT1, CT2, RT1 vezes delta T, né? Bom, aquele CT2 posso simplificá-lo, né? Esse cara aqui posso simplificá-lo com esse cara daqui, né? Então, QCT2 vai ser igual a quê? Vai ser igual a S vezes CT1 vezes RT1 vezes delta T, né? Vezes QI, tá? Isso seria igual a QCT2, tá? Então, olha só. Isso aqui já é uma função de referência, né? É cedido por esse elemento que é para ser conhecido, né? Então, o QI não conheço ainda, né? Mas eu sei que o QI pelo elo, né? Vai ser um KT vezes IL, certo? Então, eu teria que calcular o IL para substituirlo en QI y QI sustituirlo aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Sustituirlo ahí, ¿cierto? Então, o QCT2 ficaria igual a KT vezes S dividido por CT1 vezes RT1 vezes delta T, né? Vezes IL, né? Então, agora teria que calcular IL, tá? Então, o IL posso calculá-lo da parte elétrica, né? Mas já calculei IL, né? Olha só. Em alguma parte já calculei IL. Olha só. Calculei IL em função de UA, certo? Isso aqui, né? Então, vou aproveitar esse resultado, né? Então, a ideia desse exercício é aproveitar o resultado e não perder tanto tempo desenvolvendo, né? Sim? Então, esse aqui seria IL, né? Espera aí. IL. Só deixa eu ver. Bom, isso aqui seria IL na verdade, né? Isso aqui é IL, certo? O IL seria isso aí, né? IL seria isso aqui, certo? Então, aquele IL eu vou substituí-lo aqui, certo? Substituyo ele aqui, né? Logo, o QCT2 vai ser KT vezes S dividido por CT1, CT1, RT1, delta T vezes UA dividido por L vezes C vezes R1 vezes delta E, certo? Bom, eu quero a função de referência G3 igual QCT2 dividido por UA, certo?
Olha só, se eu pego o A e passo dividindo, vou ter que ST2 dividido por A, certo? Então vai ser simplesmente KT vezes S dividido por esses dois denominadores, né? CT1, RT1, delta T, LC, R1, delta E, certo? Para deixá-lo mais apresentável, né? Mais bonitinho, seria LCR1, CT1, RT1, delta térmico vezes delta elétrico, tá? Então seria a função de transferência G3, né? Que é CT2 em função de UA. Só quero verificar isso aí, que é CT2 em função de UA. Tá bom? Então aí, com isso finalizaria o primeiro exercício da lista 2, ok? Então no próximo vídeo desenvolvemos o exercício 2, tá bom? Ok, abraços.